Então seria o seguinte, por exemplo, tenho uma sala onde digamos eu e mais esses três aqui se unimos e alugamos a sala. Só que não tem uma sociedade de direito constituída. Ali é uma parceria. Então, por exemplo, montamos lá um escritório, a gente contribuiu pelas despesas e aí cada um tem seu acervo, cada um resolve, faz ali a sua atividade, só que de forma autônoma, como pessoa física. O que é compartilhado? É o espaço físico. Então, a estrutura, melhor dizendo. Então é comum algumas pessoas chegarem ali, se unirem, montam o escritório, não fazem nenhum contrato social, não tem pessoa jurídica formada. E aí o que acontece? Aí aluga o nome de daqueles ali integrantes, enfim, compra lá os móveis, faz ali o rateio, a divisão, compra ali os móveis, depois contrata, digamos, uma secretária para trabalhar ali e o que eles fazem? Somam as despesas e dividem por esses 4. E aí cada um trabalha por si. Então seria, por exemplo, um trabalha na área penal, o outro na área tributária, o outro na área civil, o outro mexe com trabalho ou só com juizados especiais, enfim. Cada um tem ali a sua área de atribuição. Para quem é de fora, vai enxergar ali como um escritório relativamente grande, onde tem vários advogados. Mas internamente é cada um por si, Deus por todos. E aí qual é a consequência? Do que cada um recebe ali, vai pagar imposto de renda como pessoa física. Então tem muita gente que faz esse formato, mas é um formato caro, porque depois vai ter que pagar muito alto. Não vale a pena. Então, que seria a melhor hipótese? Mesmo esses 4 aqui fazem uma sociedade. Só que aí, quando se monta a sociedade, onde cada um já tem ali a sua clientela, isso aqui pode gerar também um problema. E aí eu vou mostrar para vocês uma situação em que há a possibilidade de você, inclusive em forma de planejamento tributário, para você resolver um problema que eu vou colocar aqui para vocês de forma interna, e você consegue resolver isso por meio de uma estratégia empresarial e tributária. Obviamente, isso vai inserir a estrutura do planejamento tributário. O que vem a ser? Vamos lá. Olha o problema que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. A questão é a seguinte. Então tem aqui. Digamos que esses 4 iniciaram de forma autônoma, só dividindo a despesa, viram que não era muito vantajoso por causa do sistema da tributação. E aí resolveram fazer um planejamento tributário, mas também eles não têm, digamos, um conhecimento muito aprofundado. E aí resolveram fazer um planejamento no sentido de montar uma pessoa jurídica para incluir ela no Simples e obter uma tributação simplificada e favorecida. Pois bem, então aqui eu tenho a formação da pessoa jurídica. Beleza. Aí ela vem a ser formada por 4 sócios. Vamos colocar aqui. Vou colocar para cá que fica melhor para a gente visualizar. PJ. Aí eu tenho o sócio A, o B, o C e o D. Cada um, digamos que tenha integralizado R$10.000 de capital social para a formação. Aí eu tenho esse aqui, integralizou os R$10.000. Beleza. O A, ele é da área tributária. O B, juizados. O C, trabalhista. E o D, colocar juizados / civil. Geralmente quem trabalha na área civil acaba pegando juizado. E o D, digamos que é área empresarial. Beleza. Então, nós temos aqui essas 4 bancas que eles resolveram formar. Aí, integralizaram. Beleza.
que acontece? Começaram a desenvolver ali a sua atividade com a sociedade. São os sócios fundadores dali da sociedade. Aí, beleza. Digamos que começaram... Estamos agora em julho. Vamos dizer que começou... A sociedade foi formada em fevereiro. E aí, logo em seguida, ficou tudo paralisado por causa da pandemia. Ficou uma merda. Então, digamos que eu tenho o A, o B, o C e o D. O A, digamos que no mês de março de 2020, ele tentou prospectar clientes e aí foi, como digo, para o campo de batalha e conseguiu fechar um contrato de R$10.000. Uma assessoria na área tributária, R$10.000. Isso aqui vai virar o quê? Receita para PJ. Beleza. O B, que é da área de juizado especial civil, só conseguiu levar para a sociedade, porque ficou tudo praticamente parado, as relações, e ele ficou meio perdido logo no início, e aí ele só conseguiu levar R$1.000 de receita para o escritório. Fechou o contrato ali, deu um juizado, problema de e-commerce, porque as pessoas começaram a comprar mais pela internet, deu um problema de e-commerce, então conseguiu fechar contratos de R$1.000. Pouco. O C, da área trabalhista, mingou completo. Ou seja, trouxe zero. Nada. Nada. Em termos de valores. O que acontece? Aí vem o D. Vem o D, que é da área empresarial. E aí, com essa pandemia, deu um problema muito grande com relação às empresas. Então, ele conseguiu prospectar vários clientes pelos quais ele conseguiu fazer assessoria de inclusão em sistemas empresariais mais simples, refinanciamento, fazendo contratos de parcerias empresariais. E aí, com isso, ele conseguiu, ao captar várias empresas, somou tudo para aquele mês R$9.000. Então eu tenho aqui o A, 10.000, o B, 1.000, C, 0 e o D, 9.000. O que acontece? Isso aqui tudo vai R$20.000 é o total. R$20.000. Aí estão começando, então a alíquota não deve ser alta, provavelmente aqui deve ser uma alíquota, digamos, de 10%. Estão no simples. Então, com isso, menos R$2.000. Aí eles pagam ali despesas do escritório, digamos que eles conseguiram, até por causa da pandemia, negociar lá com o locador. Então o locador ele gerou uma carência com relação ao aluguel. Disse, olha só, você paga só o condomínio e mais nada. Então o condomínio com pagando um salário mínimo da atendente, mais energia, mais internet, não tem muito mais do que isso, somando tudo dá mais R$2.000 de despesas. Já incluindo aqui também o custo com contador. Final, R$16.000. Beleza? Esse valor é o lucro líquido da PJ, R$16.000. O que vai acontecer? Cada um desses vão ter direito a receber o quê? Corta-partes iguais. Então, cada um aqui vai receber o quanto? R$4.000. Então, o A. Vou colocar aqui. O A vai receber 4.000. O B, 4.000. O C, 4.000. E o D, 4.000. Vamos lá.
Se você não observar, dentro do que eu acabei de colocar aqui para vocês, nessa estrutura, nesse exemplo, o A e o D não tá tendo muita vantagem em estar numa PJ. Porque eles falam o seguinte, cara, vamos lá, vamos parar para pensar. O D, porra, eu consegui 9 mil reais. Por mais que eu tivesse pagando como autônomo, como pessoa física, eu ia receber mais do que esses 4 mil. Por quê? O B e o D, para mim, logo no início, parecia que seriam excelentes sócios, mas são uma porcaria de sócios. Não consegue trazer, não consegue prospectar cliente, não consegue trazer nada de recurso, não consegue fechar um contrato. Na pandemia, o que eles fizeram? Pararam. Em vez de tentar vias alternativas para poder captar cliente, eles ficaram parados em casa, achando que estava de férias. E aí, qual é a consequência? E para o B e para o C, acabou ficando de uma certa forma confortável. Porque eles vão receber 4 mil reais aqui. Eles vão receber 4 mil reais, o C vai receber 4 mil reais sem ter fechado nenhum contrato. Então, com isso, vocês concordam comigo que isso acaba gerando uma desigualdade numa sociedade, principalmente quando você tem uma sociedade de prestador de serviço, cujo objetivo é trazer recursos para a própria sociedade depois dividir? Se todos não estiverem numa mesma linha de atuação, claro que é impossível todos eles trazerem o mesmo valor. Mas vamos imaginar em todo mês. Mas vamos imaginar que isso aqui seja reiterado, essa proporção. É lógico que em dado mês, numa situação prática, o A pode não fechar nenhum contrato, o C que não fechar pode fechar um puta contrato e aí levar recursos para a sociedade. Isso aí é perfeitamente possível. Mas isso, dessa forma, o que acaba acontecendo? Isso gera um certo comodismo, principalmente para quem trabalha pouco. Porque diz, eu já integralizei, e aí se eu não trabalhar, mas os outros vão trazer para a sociedade, depois vai dividir, então tá ótimo. Então isso aqui, infelizmente, não incentiva a pessoa a agir, a prospectar. Não incentiva aqui a destreza da pessoa. Ou seja, não premia quem vai atuar mais, porque depois todo mundo vai receber igual. Aí você fala, pô, então é melhor agir autonomamente, é melhor, ou então, voltar para aquele quadro pelo qual nós estávamos, como era um quadro de divisão só da despesa, mas sendo tributado autonomamente. Então aí eu vou te mostrar para vocês que é possível, mesmo tendo uma sociedade, afastar essas objeções, afastar situações como essas, realizando um planejamento tributário. Como assim? Porque vejam, primeiro, a regra do que você integralizou tem direito à participação no lucro referente ao valor pelo qual você integralizou, certo? Perfeito. Então essa aqui é, como eu mencionei para vocês, a regra. Só que o Código Civil, ele me dá uma brecha, onde ele trata ali sobre sociedades. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Vamos lá. No Código Civil, nós temos aqui o artigo 1007 do Código Civil. Olha o que ele fala. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços. Somente participa dos lucros na proporção da medida do valor das cotas. Então, veja, vou repetir. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção na medida do valor das cotas. Pois bem, a parte que interessa pra gente é a inicial. O que ele fala? Ó, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas. Pois bem, na proporção das respectivas cotas. É isso que é dito aqui, no artigo 1007. Do Código Civil de 2002. Gente, o que é possível realizar aqui? Vamos lá. A questão é, se eu integralizei
25% tem direito a 25% ou no momento pelo qual for realizado o lucro. Mas o Código Civil ele diz salvo estipulação em contrário. Então quer dizer que no momento pelo qual for realizar o contrato social, uma forma de afastar situações como essa, não premiando aquele que não trabalha e não premiando aquele que se esforça, então o que eu posso fazer? Chegar e dizer o seguinte, olha, os lucros da sociedade serão distribuídos na proporção da captação que cada sócio trouxe de recursos para a sociedade. Fica na prática algo muito mais justo. Porque aqui é diferente, uma sociedade prestadora de serviço é diferente de uma sociedade que vende produto. Porque quando vende produto, aí não tem muito o que falar, o esforço mais de um e o esforço menos do outro. Porque a sociedade vendendo produto é tudo igual. Agora, quando é uma sociedade de serviços, onde os sócios são prestadores de serviço, porque se for empregado também isso aqui não dá problema. Agora a questão é dessas pessoas se unirem, formarem uma sociedade para eles mesmos desempenhar ali a sociedade. Se não tiverem muito alinhados, não tiverem ali sincronizados dentro de uma filosofia de trabalho, isso dá problema. Então, uma forma de evitar esse problema e mantendo um planejamento tributário para fugir da tributação autônoma quando for confeccionada a pessoa jurídica, tem que estar incluído no contrato social, de forma expressa que a participação nos lucros vai depender da proporção do que a pessoa conseguiu de recursos para a sociedade naquele mês. Então pode ser apurado mensalmente essa participação e aí vai verificar, por exemplo, o A. Então, no caso como esse, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A, o B, o C e o D. Qual é a participação sobre, no caso, esses 16 mil reais? Ora, o A ele tem direito a metade, você concorda? Porque ele trouxe aqui 10 de 20, então ele tem direito a 50%. Então, nesse mês, ele teria direito a 50%. Aí o que acontece? 50% do que sobrou para dividir, então quer dizer que o A, nesse caso, embora ele tenha levado 10, mas ele vai sair com 8, porque obviamente tem que pagar as despesas. Olha como é muito mais interessante aqui. O C, que levou 0, obviamente não vai entrar aqui com relação a esse retorno. E o resto vai ser dividido entre o B e o D. Então, por exemplo, R$1.000 corresponde a 10%. 10% disso aqui vai dar R$1.600. Então, B vai ter direito. 10% não. Ele levou 5%. Então, desses 5% significa que 5% de R$20.000, de 16, vai dar R$800. Então, vejo. O A vai receber 8 mil, o B iria receber R$800 e a diferença, que seria 7.200, o D. Concorda que isso aqui é muito mais lógico e muito mais concatenado com a ideia de quem desenvolve atividade, quem desempenha? Isso é possível, gente. Código Civil, artigo 1007. E detalhe, aí que acontece? Esse lucro que vai ser repartido, que quando ele receber, não é tributado como pessoa física, vai ser tributado como pessoa jurídica. Isso, inclusive, a própria Receita já falou. Vou mostrar aqui para vocês, para que a gente possa visualizar. Assunto aqui, ó. Isso aqui que eu estou colocando para vocês é uma solução de consulta que eu estou aqui atribuindo para vocês. Então, é uma solução de consulta, número 46, que é desde 2010, mas prevalece o entendimento até hoje. Vejo, imposto sobre a renda retido na fonte e imposto de renda IRRF, que é retido na fonte, distribuição de lucros aos sócios. No caso aqui analisado, foi até com relação a uma, como é que eu posso dizer, sociedade de advogados. Então, esse caso que foi analisado pela Receita foi propriamente dito uma sociedade de advogados, onde aqui eu tenho
Vejo, distribuição de lucros aos sócios, isenção. A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda na fonte e na declaração dos beneficiários, contando que sejam observadas as regras previstas na legislação de regência atinentes à forma da tributação da pessoa jurídica, estando abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma, olha o que ele falou, desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social em conformidade com a legislação societária. E aqui ele colocou os dispositivos, que no caso é a lei do imposto de renda, o artigo 10, que eu mostrei ali para vocês com relação à isenção, o regulamento do imposto de renda, enfim. E aí foi onde ele trouxe para a gente essa estrutura que vem assim nessa solução de consulta, que mesmo fazendo pagamento desproporcional, não incide o imposto de renda. E aí me diz, isso não é um planejamento tributário? Pergunto a vocês, quantos e quantos de vocês já não tinha ideia que isso aqui pudesse ser feito? Então, na hora, quando você for formar uma sociedade, pense bem, pense a melhor forma de você estruturar. Existem muitos caminhos. Vejo, isso aqui é uma situação muito prática. Não dá para ficar aqui teorizando, falando com vocês sobre que a tributação se dá da forma A, B, C ou D, tese jurídica. Isso aqui não é tese jurídica nada. Isso aqui é uma brecha pelo qual eu encontrei na lei e apliquei. E na prática, eu forcei isso, que gerou uma solução de consulta que a Receita chegou e disse, olha, é possível, infelizmente está na lei, a lei permite, então não tem o que fazer. Isso é planejamento, vejo, não é ilegal, não é nada indevido. Isso corresponde a uma atividade realizada dentro dos limites estabelecidos